Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Espero que sim. Estamos aqui em mais uma manhã sendo com salmos para a honra e glória do Senhor Jesus. E hoje, 14 de dezembro de 2025, eita glória, estamos na reta final, hein? Eita Deus bom. Faremos menção do salmo de número 142, no seu verso primeiro, assim está escrito, né? Texto sagrado. Em alta voz, clamo ao Senhor. Elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Em alta voz, clamo ao Senhor. Aqui a gente já vê, né? Que a voz, esse som, né? Que emite nos nossos lábios, quando nós fazemos menção, né? De expressar uma frase, de expressar um louvor, de expressar um salmo. Essa voz, ela pode ser usada como instrumento de clamor, né? O clamor, ele é diferente da oração, né? Nós podemos orar de forma baixinha, falando com o Senhor. Nós podemos orar, né? Em um tom de voz que seja ali não tão alto, mas o clamor já é algo que vem, né? Ela emprega mais força. Quando a gente fala em clamar, a gente fala em colocar mais força, né? De fazer uma oração em alta voz, né? E você vê que a Bíblia ela fala muito sobre isso, né? No livro de Jeremias, capítulo 33, verso 3, se não me falha a memória, vai dizer: clama a mim, respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. E há um segredo no clamor. Quando nós nos colocamos na disposição para clamar a Deus, para elevar a Deus, né, a nossa voz, suplicando a Ele a misericórdia, suplicando a Ele o seu socorro, suplicando a Ele a sua intervenção. Quando a gente clama com fé, né, a gente emprega a força nesse elevar a voz, mas elevar crendo que Deus é aquele que nos socorre, e crendo que Deus é aquele que vai nos ouvir, a sua misericórdia vai nos alcançar. A gente obtém de Deus a resposta, a gente obtém de Deus o socorro, né? Esse salmo ele foi escrito por Davi. Quando Davi estava ali sendo perseguido, né, por Saul, ele teve que se esconder numa caverna a ponto de buscar refúgio. E Davi, ele clama a Deus, ele derrama diante de Deus as suas queixas, ele derrama diante de Deus o seu temor, né, ele derrama diante de Deus aquilo que apavorava ele. E ele acredita que ele clamando a Deus, né, em uma situação totalmente desesperadora, onde ele sabia que ele poderia contar somente com o socorro de Deus, ele não abre mão do recurso do clamor, ele não abre mão do recurso da oração. E é isso que a gente precisa fazer nos nossos dias mais difíceis, é clamar a Deus, é erguer a nossa voz. Eu costumo dizer que é colocar a boca no trombone, né? A gente gritar mesmo aquele que pode, aquele que é o nosso socorro, né? Então o salmista Davi, ele clama ao Senhor na certeza de que o Senhor ele vai atender o seu clamor, na certeza de que o Senhor ele vai intervir nessa situação. Então a gente tem essa ferramenta. Às vezes a gente altera, né, a nossa voz, né, aumenta o volume da nossa voz para ser grosseiro com alguém, para ser estúpido com alguém, né, para poder às vezes até ofender o próximo, porque, né, vamos ser sinceros, tem horas que a gente faz isso mesmo. Mas se a gente usar, né, aumentar o volume da nossa voz para chamar a atenção daquele que pode, daquele que tem ouvidos para poder ouvir, muda a nossa situação. A gente, além de fazer aquilo que está escrito na palavra, que é para a gente clamar, a gente vai fazer da forma certa e vai obter o socorro, o alívio que a nossa alma necessita, né? A Bíblia vai dizer que Jesus estava passando ali no caminho, né, de Jericó, e havia um clamor, havia um cego que ele não podia enxergar, mas ele usou o som da sua voz, ele começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Ele estava à beira do caminho, né, quem sabe ele achou que Jesus não ia ver ele, também como Davi estava aqui nessa caverna, talvez achando: meu Deus, eu tô aqui, o Senhor, tem momentos da nossa vida que a gente pensa que Deus não está nos vendo, mas a gente clama, né? A gente bota, né, o som da nossa voz, alteia o som da nossa voz, que a gente sabe que o nosso Deus ele não é surdo, né? Mas a gente clama a ele na certeza que ele vai nos ouvir. E assim aconteceu com aquele cego. Ele estava na beira do caminho, Jesus manda chamar ele, né? E Jesus restaura a sua visão. Então ele estava cego, mas ele tinha a boca para poder falar. Tem situações que nos deixam cego. Mesmo a gente com esses olhos aqui carnais abertos, mas ficamos cegos espiritualmente. Tem situações que nos levam a gente ficar em algumas cavernas,
situações que parece que é um pierote, beco sem saída, mas se a gente clamar a Deus, né, a gente crê que o recurso do Senhor, do socorro do Senhor virá junto com a sua misericórdia, a gente vê o quanto vale a pena nos dias difíceis, nos dias de dificuldades, até em dias de cegueiras, em dias de perseguição, a gente clamar a Deus, suplicando a Ele pela sua misericórdia, pelo seu socorro, nós seremos atendidos, nós receberemos do Senhor o livramento, nós receberemos do Senhor o socorro, porque Ele é aquele que nos ouve, Ele é aquele que tem o poder de nos tirar de qualquer que seja a situação. Não importa qual é a situação que você está hoje, você tem um recurso. Que recurso é esse? É clamar. Clame, busque, ore, até que o Senhor intervenha, até que a situação seja mudada. Amém? Que Deus te abençoe.